Olá, eu sou a professora Fernanda Farias, professora de Estética e História da Arte, e hoje nós vamos para o nosso próximo módulo e vamos falar sobre arte barroca. Vem comigo! Vamos lá! Na continuação aqui da nossa disciplina de Estética e História da Arte, né, só falando de temas maravilhosos e que eu adoro. E hoje a gente vai entrar em uma arte que foi bem polêmica na época, né? A gente vai entrar agora no nosso módulo 7 e a gente vai falar sobre a arte barroca, tá bom? Uma arte que realmente foi bem polêmica, como eu falei, e que tem esse nome justamente por conta dessa polêmica, que logicamente hoje não tem mais esse significado polêmico da época, mas que na época foi considerada, né, ali no século 17, foi considerada realmente uma arte um pouco de mau gosto, como eles chamavam, né? Por isso que se chama barroca, e o nome vem daí, tá? Já começando aqui falando de uma curiosidade, né? Nem todo mundo sabe a origem desse nome, mas justamente esse nome vem, né, como se fosse simbolizando uma pedra, uma pérola, né, meio que tortinha, que meio mal feita, tá certo? Então eles associaram a essa arte desse período, que entrava ali, né, em uma oposição, vamos dizer assim, ao Renascimento, que era uma arte mais certinha, né, focada no homem, né, realmente como um semideus, que estava sendo baseado ali na arte grega e na arte romana, que a gente estudou no módulo passado. E aí a gente vem agora com um estilo completamente diferente, lógico, que traz também as influências, né, que traz essa evolução, mas bem diferente, né, do que geralmente era trabalhado, do que geralmente era visto. Uma arte um pouco mais dramática, uma arte mais escura, uma arte realmente vista de uma forma diferente e bem polêmica, né? E inicialmente ela foi chamada de barroca justamente, né, de forma pejorativa, como se fosse como é que eu posso dizer, realmente com um significado ruim, né, como se não fosse uma arte de bom gosto, como se fosse realmente uma arte imperfeita, então por isso que foi chamada de barroco, e depois, logicamente, esse nome acabou ficando e não tem mais esse significado atualmente, logicamente, e essa arte, inclusive, é muito bem quista e muito bem vista, né, e muito valiosa também, tá? Então, vamos aqui começar o nosso módulo, depois dessa nossa curiosidade, né? Então, o barroco surgiu na Itália, como a gente estava vendo, lá no finalzinho do século XVII, tá? Que foi um pouquinho que a gente estudou no módulo passado, tá? E ela vem realmente como uma expressão artística diferente, né? E que, de forma quase que opositória, de se contrapondo realmente ao Renascimento, ao que estava acontecendo naquela época, né? Então lembra que a gente falou que no Renascimento os artistas tinham uma liberdade criativa, etc e tal? Essa liberdade criativa foi, logicamente, sendo ainda mais trabalhada, né? E através dessa liberação, dessa liberdade, né, foram surgindo outros movimentos artísticos e o barroco foi logo o que veio após, né, o Renascimento, tá certo? E aí, como eu já falei para vocês, né, a palavra barroco, né, vem justamente dessa pérola imperfeita ou de mau gosto, mas que não tem mais nada a ver com isso, inclusive é considerada de muito talento, de muita ousadia estética, né, e artística, tá certo? Ela é considerada, né, como um movimento artístico mais emocional, mais dramático também, tá certo? E mais sensual. Então, realmente, ele já tem um outro lado, né, que o Renascimento já não considerava tanto, tá? Na Idade Média também não, logicamente, né, porque era muito mais centrada na religião e na igreja, tá certo? E aí a gente vem agora com o barroco com a liberdade um pouco maior e com essa parte emocional. Enquanto que no Renascimento a gente trabalhava muito esse lado racional mesmo, né? Centrado no homem, na inteligência, na cultura e no racional mesmo, tá certo? Aqui a gente já vem para uma cultura
ir para um movimento artístico mais emocional, centrado realmente nas emoções, tá bom? Né? E ao mesmo tempo também se caracteriza por monumentos, né? Pela monumentalidade das dimensões das artes e dos templos, etc e tal. Tá? Então é muito importante esses detalhes, a gente está atento a esses detalhes. Então, um excesso de ornamentação, e aí lá na frente a gente vai ver um pouquinho onde foi que tudo isso chegou, tá certo? Já no próximo módulo. Então, assim, só para a gente ficar com isso na nossa cabeça, tá? Diferente do Renascimento, focado mais no emocional, né? Nos sentimentos, no emocional, realmente, nas emoções. Uma forma um pouco mais dramática de se trabalhar a arte, né? Brincando muito com luzes, com escuro e claros. A gente vai ver um pouco disso quando a gente for falar das pinturas em si, um pouco mais sensual também, tá? E muita coisa do exagero, realmente, do excesso de ornamentação e dos grandes monumentos, né? As opulências das formas, tá? A arte barroca se originou inicialmente na Itália, né? Logicamente, e aí acabou também se espalhando pelo resto da Europa, depois com o tempo chegando, inclusive, no continente americano, tá? As obras barrocas romperam esse equilíbrio, né, entre o sentimento e a razão. Então, realmente, na parte do Renascimento, era focado muito mais na razão mesmo, e ele rompeu com isso. Não existe essa diferença, não existe esses limites entre razão e emoção. Tudo é emoção, a emoção está em todos os lugares, né? Vamos trabalhar com emoção, vamos trabalhar com emoção, e aí os pintores focavam muito nisso, realmente em passar através dos quadros, né, através da pintura, da própria escultura e até da própria arquitetura mesmo, uma grande emoção, uma grande dramaticidade dentro daquilo ali, tá? E eles foram quebrando esses limites, quebrou os limites entre a razão e o sentimento, entre a razão e a emoção, quebrou os limites entre a arte e a ciência, então não é para ter esse limite, né? E aí foram quebrando vários limites que existiam e vários paradigmas, né, de que eu fico aqui, você fica lá, e na verdade a arte barroca veio unir tudo isso, veio unir esses vários segmentos, esses vários sentimentos, esses vários movimentos que aconteciam na época. Lembra que eu falei que a medicina estava sendo cada vez mais, né, aprimorada, a filosofia, a psicologia, né? A engenharia, a matemática, né? Então, tudo isso foi que meio que se misturando, porque, na opinião deles, não existia ser humano apenas racional, não existia o ser humano sem a emoção, não poderia existir nada sem a emoção, então tinha que ter essa coisa da emoção, então isso era muito forte para eles, tá? E aí, né, é uma época de conflitos espirituais e religiosos muito grandes, logicamente, quando a gente começa a misturar um pouco de todas essas áreas, de todos esses movimentos, os conflitos começam a acontecer, né, os conflitos de opiniões, os conflitos de conceitos, né, principalmente quando eles começaram a quebrar alguns conceitos, então os conflitos realmente começaram a acontecer, mas não foi de todo mal, porque realmente quebraram-se muitos paradigmas nessa época, e a arte realmente rompeu com esses limites, como a gente acabou de dizer, e fez com que existisse ainda uma liberdade ainda maior, né, dentro desses movimentos artísticos, como a gente também já disse, tá? Então, o estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar essas forças, né, contrárias, essas forças antagônicas, né, que é o bem e o mal, o Deus e o diabo, o céu e a terra, a pureza e o pecado, né, a alegria e a tristeza, o paganismo e o cristianismo, né, o espírito e a matéria, né, a ciência e a arte, a razão e a emoção, e por aí vai. Então, realmente, eles queriam quebrar essas barreiras, eles queriam conciliar isso como se fosse uma coisa só, tá certo? Então é muito importante a gente ficar com esse conceito na nossa cabeça. Então vai segurando isso aí. Essa grandiosidade, né, é explicada pela situação histórica, marcada pela reação da Igreja Católica aos movimentos protestantes. Lembra que a gente falou lá no Renascimento, né, na arte renascentista, que teve muito essa quebra da Igreja Católica, a perda do domínio da Igreja por parte da Igreja Católica, tá? E esse avanço do movimento protestante mesmo, tá certo? Né? E ao mesmo tempo pelo desenvolvimento de um regime absolutista. Então, assim, é muito importante a gente entender, como eu sempre digo, a base da história, do que estava acontecendo no momento, porque
A arte é um reflexo da sociedade, né? Então, dessa maneira, temos uma arte diretamente comprometida com essa nova realidade. Ou seja, não foi simplesmente porque o artista acordou e disse, a partir de hoje eu vou criar dessa forma, mas realmente ele foi sendo influenciado por todos os movimentos e todos os conflitos que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, servindo como elemento de propaganda de seus valores, né? Ser explicados pelo fato de o barroco ter sido um tipo de expressão de cunho propagandista. Então, ele estava ali, de certa forma, né, fazendo uma propaganda de algo. Então, isso aí também já é uma informação muito importante que a gente também tem que ter dentro da cabeça, né? Nascida em Roma, né, a partir das formas do cinquecento renascentista, né, logo se diversificou em vários estilos paralelos, à medida que cada país europeu adotava e adaptava as suas próprias características. Lembra que a gente falou lá nos primeiros módulos que toda vez que a arte vai caminhando, né, que ela vai se espalhando por aí, ela acaba adquirindo características e conceitos também de outros movimentos artísticos que já aconteciam em outros lugares do mundo, né? Então, com o barroco também foi da mesma forma. Então, a gente pode também perceber algumas influências, né, e algumas características específicas em alguns momentos, por alguns artistas também, tá? Dentro desse mesmo movimento de arte barroca, tá certo? Enquanto a Itália, né? Enquanto na Itália, por exemplo, o barroco apresentou elementos mais pesados, mais robustos, realmente bem polêmicos mesmo, né? Nos países protestantes, por exemplo, o estilo encontrou componentes um pouco mais amenos, coisas um pouco mais leves de serem trabalhadas e sendo representadas e sendo trabalhadas, ou seja, um pouquinho diferente, apesar de ser do mesmo período, justamente por conta dessa influência da religião mesmo, né? Dos movimentos protestantes. Durante esse período, as artes plásticas tiveram um desenvolvimento integrado. A arquitetura, principalmente das igrejas, incorporaram também, né, os armamentos de estatuárias e da pintura. Então, lembra que a gente falou que durante o Renascimento, tanto a pintura quanto a escultura, ela se desvencilhou um pouquinho, né, dos movimentos da arquitetura em si. Aqui ele já volta um pouquinho a fazer parte da arquitetura. Ah, professora, mas mesmo no Renascimento eles faziam parte também. Tudo bem, faziam, concordo, faziam parte. Mas eles estavam um pouco mais independentes, eles não precisavam da arquitetura para acontecer. Quer dizer que no Barroco precisa da arquitetura para acontecer? Não, mas eles começaram a se mesclar novamente. Eles aparecem em muitos momentos realmente de forma mais unida. Então a gente vê, por exemplo, grandes esculturas trabalhadas, mescladas à arquitetura dentro de uma igreja, dentro de um templo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente alguns exemplos e eu chamo a atenção para eles quando eles aparecerem, tá certo? E aí algumas características de forma geral, aqui só para a gente poder fixar isso na nossa cabecinha: o emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, né? Então, realmente, é aquela coisa do chocar. O artista barroco, ele queria chocar, ele queria realmente criar, de certa forma, uma polêmicazinha, tá? Então, tinha um pouco disso, tá? Baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Então, lembra que a gente falou que é uma arte de propaganda, né? Propagandista, lembra que a gente comentou sobre isso? Então ele queria realmente, de certa forma, polemizar, chamar atenção. Então, não apenas de uma forma muito neutra, mas de alguma coisa realmente que mexesse ali com quem estivesse observando, mexesse com o observador de alguma forma um pouco mais profunda, e não apenas um visual, enfim, que trazia alguma coisa de raciocínio naquilo que estava sendo apresentado, mas que passasse algo a mais, ou seja, que passasse a emoção naquilo ali. Né? E aí, busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas retorcidas. Então, o barroco tinha muito isso, por isso que no começo a gente está vindo de uma época toda certinha, lembra? Apesar da gente ter o maneirismo lá, tá? Apesar da gente ter aquele movimento maneirista, tá certo? Um pouco fora da curva, né? Quando a gente fala de renascimento, mas a gente estava num momento de simetrias, de coisas certinhas, lembra? E aí o barroco vem aqui e faz o quê? Opa, não é assim não. Eu quero bagunçar aqui, eu quero coisas realmente de formas mais rebuscadas. Eu quero
que esses arcos, que essas colunas, né, não sejam tão retas assim também. Ou seja, ele realmente queria buscar uma coisa além do normal, tá certo? Logicamente que não é em todos os lugares e o tempo todo durante esse período, mas as obras mais fortes retratam muito bem isso, essa coisa mais rebuscada mesmo, tá? Realmente mais decorativa, tá certo? E aí, entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura, a gente já falou sobre isso nesse instante, né? Violentos contrastes de luz e sombra, então a gente vai ver isso muito, por exemplo, dentro da pintura, quando a gente vê quadros muito escuros, inclusive, até meio sombrios, tá certo? A gente tem muito isso dentro do barroco, né? Pintura com efeitos ilusionistas, né? Dando às vezes a impressão de ver o céu, tal aparência de profundidade conseguida. Então, eles conseguiram aí uma perspectiva de uma forma ainda mais profunda, tá? Ou seja, tinha uma magia, tinha um mistério ainda maior ali naqueles quadros, ali naquela pintura. Tudo isso feito através de técnicas, né, de ilusão, de trompe-l'œil, que a gente até já comentou um pouquinho sobre isso aqui. Então, realmente, eles aprimoraram ainda mais essas técnicas, né, para fazer com que o observador ficasse assim realmente estupefato, né, admirado com aquilo que eles estavam vendo, né. Barroco é uma palavra originada, né, para classificar uma pérola irregular, como a gente falou. Então, dessa mesma forma, ele se caracteriza, né? Então, assim, ele não tinha regras muito bem estabelecidas dentro desse movimento barroco, tá certo? Tinha uma liberdade e tinha essa coisa realmente do chocar, de deixar o espectador, né, a pessoa que estivesse vendo aquele quadro, estivesse vendo aquela escultura de uma forma bem estupefata mesmo, tá certo? Tá? Hoje o barroco é considerado um mundo cultural complexo, né, que não só se apropria das formas clássicas com critérios e objetivos novos, mas também faz parte de um sistema de vida e pensamento que detém coerência própria. Então, realmente, ele tem as próprias lógicas de pensamento da época dele, tá certo? Mas que é muito estudado até hoje, logicamente, tá? E aí, né, a gente tem dentro do barroco a coisa da natureza morta, né, composições mais ou menos complexas, né, de objetos da vida cotidiana, como flores, livros, peças de caças e outros. Então tudo isso está sendo representado também dentro da arte barroca, né. É uma pintura de estúdio, então ela começa a ser trabalhada de uma forma diferente, tá certo? Começa a ter um ambiente onde ela é trabalhada, tá certo? Né? E na qual a representação, certo, do tema através das luzes e das sombras encontra o seu campo de aplicação máxima. Então a gente até já falou sobre isso, a questão das luzes, de forma muito, muito forte. Essa característica de luz é muito, muito importante nesse momento. Caravaggio é um representante importantíssimo desse movimento artístico, né? E desse tipo de pintura, tá certo? Assim como outros também, que a gente também vai conhecer um pouquinho aqui no decorrer do nosso módulo, tá? E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse período e alguns exemplos aqui dentro da escultura, da pintura, da arquitetura principalmente. A escultura barroca teve um importante papel, né, no complemento da arquitetura. Então, é o que a gente estava falando no comecinho, ela começa a se mesclar novamente, ela ficou um pouco dividida durante o Renascimento, e agora ela realmente começa a se mesclar, a se misturar. Então, tanto na decoração interior quanto exterior, reforçando a emotividade e a grandiosidade das igrejas. Então, começa novamente essa coisa da igreja, né, dessa coisa do monumento, do esplendor realmente que precisava existir. Destacam-se principalmente as obras de Bernini, né, arquiteto e escultor, que dedicou sua obra exclusivamente à projeção da Igreja Católica na Itália. Então, ele era muito religioso, ele acreditava muito e ele se dedicou a essa construção. A principal característica das suas obras é o realismo. O realismo a gente não vai, o movimento, né, artístico realista a gente não vai estudar agora, a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas a gente já começa a ver algumas pontadas dele aparecendo aqui. Então, segura essa informação também, tá? Então, tendo a impressão de que estão vivas e que poderiam até se movimentar. E isso, na verdade, o que ele queria passar através disso? Justamente a questão da emoção, né? Então, realmente, você olhar aquela obra de arte e se emocionar, e sentir, né? E ficar estupefato mesmo.
As esculturas em mármore procuraram destacar as expressões faciais, né? Então, e as características individuais, cabelos, músculos, lábios, enfim, as características específicas, tá? Destou nessas obras que procuram glorificar a religiosidade. Então, assim, cada obra vai tendo características específicas, também, logicamente, de acordo com o artista, né? O pintor, o escultor e por aí vai, tá? Multiplicavam-se os anjos, os arcanjos, os santos, as virgens, os deuses, né? Os heróis e por aí vai. Então, realmente, buscou-se também representar nesse momento essa coisa da religião, né? Mas também dos heróis míticos, tá certo? E aí, o que mais que a gente pode dizer aqui? E aí vamos falar um pouquinho também das características, né? As características predominantes, né? As linhas curvas, os drapeados das vestes, o uso do dourado, como uma forma também de chamar muita atenção para esse período e para essa obra de arte, a história do esplendor, de estar estupefata ao olhar, né? Os gestos, o rosto dos personagens que revelam emoções, né? Na grande maioria, emoções mais dramáticas, emoções mais violentas, inclusive, tá certo? Tá? E aí, isso, logicamente, não acontecia durante a época do Renascimento. Então, é uma coisa muito específica desse movimento de arte barroca, tá? Essa coisa que a gente falou, da emoção, né? Da dramaticidade mesmo, né? E aí, aqui um pouquinho tá ainda da arquitetura, né? Na arquitetura barroca, a expressão típica são as igrejas, construídas em grande quantidade durante o movimento da Contra-Reforma, rejeitando a simetria do Renascimento. Lembra que a gente falou da simetria lá? Tudo muito simétricozinho, tudo muito organizadinho, tá? Então, ele rejeitou tudo isso. Não é bem assim que eu quero de outra forma, eu quero realmente chocar, eu quero que as pessoas sintam emoções e ver, tá? Né? Destaca o dinamismo, a imponência, reforçado pela emotividade conseguida através, né, dos meandros, de elementos contorcidos, espirais, tá certo? Ou seja, vários e diferentes elementos visuais realmente que chocassem, que chamassem a atenção de quem estivesse olhando, tanto em fachadas quanto no desenho no próprio interior das igrejas. Então, são elementos muito característicos desse movimento de arte barroca, tá? Quanto à arquitetura sacra, né, compõe-se de variados elementos que pretendem dar o efeito e a intensa emoção e grandeza, né, do significado do poder de Deus, né, do poder da religião. Toda aquela emoção tinha que estar ali representada de alguma forma, e as formas, né, essas formas arquitetônicas, tá certo? Que não eram certinhas como na época do Renascimento, justamente passavam esse poder, né, essa força. Tá? Que mais que eu posso dizer? O teto elevado, elaborado com elementos da escultura, dá uma dimensão de infinito. As janelas permitem a penetração da luz, que era muito importante. Esse jogo de luz para os artistas da época, né, de arte barroca, era muito importante essa coisa da luz, muito, muito, muito importante, né? Porque eles trabalhavam aquelas esculturas de uma forma e num local dentro das igrejas ou dentro dos templos ou dos palácios que a luz incidisse pelas janelas e fosse diretamente naquela escultura, tá? Então, realmente ela não estava ali localizada por acaso, ela estava num local realmente específico, tá certo? As colunas transmitem uma impressão de poder, de movimento, né? Enfim, e aí vai. E aí tem a questão dos palácios também, né? Em vez de se concentrarem num só bloco cúbico, como foi? Lembra que a gente falou que partia tudo de um cubo, de um quadrado, etc e tal, na época do Renascimento? Aqui já era completamente diferente, né? Eles estendem-se sem limites, realmente é quase que obras infinitas, né? Em termos de tamanho mesmo e de paisagem, tá certo? Com várias alas, com várias salas, com vários andares, inclusive, tá certo? Numa repetição interminável, né? De colunas e janelas. Então, uma característica que é muito grande da arte barroca é aquela coisa contínua, quase que infinita, como se não se acabasse, né? Você vê assim, quase você não vê o final daquela obra, né? Daquele local, daquele palácio, etc e tal, tá?
A edificação mais representativa dessa época é o de Versalhes, né, manifestação messiânica das ambições absolutistas, né, do rei Luís XIV, tá certo? O Rei Sol, acho que vocês já devem ter escutado falar dele, inclusive tem até filmes, se eu não me engano, acho que com Leonardo DiCaprio, né, que fala dele, se eu não me engano, né, que pretendia com essa obra reunir ao seu redor todos os seus súditos. Então era essa coisa realmente da grandiosidade das obras, né, no Chateau de Versailles. Então realmente era muito forte, muito oponente, né, muito infinito mesmo, tá? Possui arquitetura dinâmica, né? O barroco não regenera as formas clássicas, não renega, desculpa, as formas clássicas, né? As colunas, os arcos, ele não renega nada disso, ele utiliza isso, na verdade, mas ele as utiliza de uma forma diferente. Ele as ressignifica, né? Como a gente tem a nossa expressão atual aí, de ressignificar esse movimento de arte. Então, ele ressignifica esses elementos clássicos, né, que eram utilizados anteriormente, ele os traz e ele os ressignifica, os reutilizando de uma forma mais fantasiosa, mais subjetiva, realmente com emoção naquilo ali, tá? O barroco amava o movimento, a curvatura das fachadas, então tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. Né? A procura de formas complicadas, como por exemplo a cúpula da igreja de São Lourenço, eu vou trazer aqui para vocês verem, né, em Turim, na Itália. Esse entrelaçar, vocês vão ver, o entrelaçar dessa cúpula, tá? Talvez existe uma história de que talvez ela tenha sido inspirada nos exemplos árabes. Lembra que eu falei para vocês que as culturas iam, né, se inspirando umas nas outras, porque as pessoas iam viajando, as pessoas iam realmente se locomovendo, elas levavam inspirações artísticas e elas também traziam inspirações artísticas, tá? Então existe uma suposição de que foi inspirado nos exemplos árabes, tá certo? Então ela leva esse entrelaçar dos arcos, né, ele leva aos limites de uma forma complicada, né, então realmente você fica assim, observando, meu Deus, como é que isso foi feito, né, e essa realmente era a intenção deles, de fazer você olhar e se perguntar, meu Deus, como é isso, como isso foi feito, eles não queriam ser simples, eles queriam realmente ser diferentes de tudo que já existia, tá? Outro aspecto peculiar da arte barroca é a importância do uso da luz, a gente já falou, né? Para a arquitetura, a luz é um elemento fundamental, né? Então, os fortes contrastes entre as partes vivamente iluminadas e as partes quase na escuridão, por exemplo, a gente vivencia isso dentro de algumas igrejas, quando a gente visita, a gente vê, gente, mas essa aqui tem tanta luz nesse local e ele tá tão escuro, né? Ai, foi mal feita, por isso que foi chamada de arte barroca, porque acreditava que tinha sido mal feito, mas na verdade não mal feito. Era de propósito, foi de propósito. Então, realmente, essa parte é para ficar bem iluminada e essa parte é para ficar mais escura mesmo, mais sombria, né, mais misteriosa. Então, realmente feita de uma forma muito proposital mesmo, tá? Justamente para trazer essa dramaticidade, essa emoção, né, a atmosfera do local. E aí aqui eu falo um pouquinho, né, da França, na Itália, etc e tal. O Palácio de Versalhes, né, é uma das expressões mais fortes dessa arquitetura barroca, a gente vai conhecer daqui a pouco. A fachada do lado do jardim revela um único fator de movimento, as 3 pequenas galerias sobrepostas em 2 planos à própria fachada. Né? O recorte do palácio foi pensado mais do que como fim em si mesmo, né? Mas como um pano de fundo para o imenso parque. Então, tudo, gente, era muito bem pensado, nada era feito de qualquer forma. Aqui eu falo um pouquinho na Áustria, na Alemanha, como alguns exemplos, né, da arte barroca também, tá? Como é que era o barroco espanhol, ou seja, realmente em alguns lugares, como a gente falou no começo, ele se distinguia e se diferenciava um pouco, mas todos os movimentos, embora um pouco diferentes em cada local, eles tinham características muito parecidas, tá certo? Tá? E aí a gente pode citar algumas, né, algumas fusões, inclusive, dessas diversas artes que a gente já viu aqui e também do que acontecia em diversas partes da Europa e do mundo, né? Então,
E a arte barroca, ela acabou se inspirando, né? Desde lá dos obeliscos egípcios, né? As fontes, algumas coisas também que aconteceram na Idade Média, alguns movimentos também do Renascimento, da arte grega, da arte clássica, só que todas elas de uma forma realmente ressignificada, tá? Então, as colunas adaptadas a esse estilo, as escadarias grandiosas, aspectos de cenário, pinturas na parede dos salões, né? Cenas arquitetônicas, naturalistas, que simulam até uma coisa sem fim, né? Uma continuação até o infinito, galerias, etc, etc e tal. Então, aqui vocês vão poder ler um pouquinho com mais calma depois. E aqui está, né, nossa cúpula da igreja de São Lourenço, em Turim, na Itália, que eu comentei com vocês, que os arcos, eles meio que se misturam, tá certo? E aí você fica, meu Deus, como é que ele segura no teto, né? Então, toda uma parte também de geometria, de matemática e de engenharia, logicamente, muito bem trabalhada nessa época, tá? Tornando todos esses elementos realmente uma grande obra de arte, tá? Uma coisa complicada de ser feita, uma coisa que as pessoas parassem e ficassem observando de forma estupefata, como a gente já falou, tá? Então eles realmente queriam isso, eles queriam chocar, eles queriam que o observador realmente admirasse aquela obra de arte, tá certo? Então, aqui para vocês poderem entender. E aqui a gente vê as colunas, né? A gente vê a influência também de outras artes aqui e de outros movimentos artísticos. Aqui a gente tem o nosso Chateau de Versalhes, absolutamente majestoso, né? Quase não termina para um lado, quase não termina para o outro aí, tá? Então, realmente, essa grandiosidade, né? E esse infinito, né? Muito característico da arte barroca, e a gente vê a influência também de outras artes aí, nos arcos, etc e tal, né? E a coisa do jardim, né? E dessa parte da frente refletindo, ou seja, realmente é infinito, é belíssimo, é absolutamente esplendoroso, né? Muito, muito, muito lindo. E era justamente isso que esse movimento de arte barroca queria passar, tá? Às vezes as pessoas confundem e aí acham que a arte barroca é uma coisa estranha, mas não é assim, tá, gente? Você vê que você poderia considerar esse prédio como um prédio clássico até, né? Se não tivesse algumas características que a gente já aprendeu aqui, tá bom? Então o barroco, ele é justamente isso, ele é uma mistura, né, de vários movimentos, mas com a carinha dele, dando o toque dele, dando o toque final dele, do estilo barroco, tá bom? Aqui a gente tem a igreja de São Carlos, né? Também, né? Trazendo, não é mais aquele quadradinho como era no Renascimento, então trazendo muitos outros elementos, tá certo? Sendo trabalhados de formas assim que realmente fizessem com que as pessoas parassem para olhar, parassem para admirar. A gente tem aqui a igreja de São Tiago de Compostela, na Espanha, que também é uma igreja super famosa, super conhecida, né? Que ela é mais facilmente identificada, né, como uma igreja barroca pelo estilo dela, tá? Mas é importante a gente entender que a gente não pode se fixar só nessas características, como a gente já aprendeu aqui. A gente tem a colunata na Praça de São Pedro, no Vaticano, né? Então lembra que a gente falou um pouquinho da influência também de outras artes, tá certo? Então a gente tem aqui, né, o obelisco no meio, e a gente tem todas essas colunas aqui que realmente circundam, né, a Praça de São Pedro, no Vaticano, em Roma. Tá? Aqui a gente tem um esplendor, né, dentro do castelo, dentro do Palácio de Versalhes, né? Então a Galeria dos Espelhos. Então você pode perceber a quantidade de dourado que a gente tem, né, dentro desse mesmo ambiente, os lustres, as estátuas, todo esse esplendor, toda né, realmente essa coisa de você olhar e ficar realmente estupefato mesmo, ficar realmente surpreso. Aqui a gente tem a escada monumental em espiral, né, de Giuseppe, que a gente já falou um pouquinho dele no começo, no Museu do Vaticano, então, que faz parte desse movimento, né, de arte barroca, aqui parecido, né, com o Palácio de Versalhes, também com essa sensação de infinito, né, aqui no caso sendo que na Áustria, tá bom? Aqui a gente tem em Portugal um outro também muito importante, que é o Convento de Mafra, tá certo? Também com algumas características que você pode ver um pouco essa mistura de vários movimentos artísticos, né? A gente tem a nossa igreja Nossa Senhora do Rosário,
no Brasil, muito linda. Algumas igrejas aqui também nesse mesmo estilo de barroco em Minas Gerais. A gente tem a nossa cidade de Ouro Preto, né? Absolutamente linda. Então, assim, são alguns exemplos também dentro do Brasil dessa influência, né? Barroca, de arte barroca, tá? Quando a gente vai para a pintura também não fica longe do que a gente falou, né? Dessa coisa da busca pela surpresa, da busca pelo esplendor, né? E de deixar realmente o espectador maravilhado com aquilo que ele estava vendo, né? Também, né, como meio de propaganda e ação, né? Isso não significa uma pintura apenas de santos e de anjos, né? Quando a gente fala também dessa coisa de ser, a arte ser um instrumento da igreja, de propagação de ideias, de propagação de conceitos, mas não apenas com anjos e etc e tal, mas propagando justamente essa grandeza, né, de Deus e das suas criações, né? Os temas favoritos devem ser, né, eles eram procurados na Bíblia, né, ou na mitologia greco-romana, tá certo? Que geralmente era trabalhado, tá? Algumas características da pintura barroca: composição assimétrica, né, em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica, e o equilíbrio que existia lá na arte renascentista. Lembra que a gente falou disso, né? Acentuado contraste de claro e escuro, ou seja, a expressão dos sentimentos, era um recurso que visava intensificar essa sensação de profundidade. A gente também falou um pouquinho disso, mas aqui a gente reforça na pintura ficou até um pouco mais claro de ser visto, tá? Realista, né, abrangendo todas as camadas sociais, escolha de cenas em seu momento de maior intensidade dramática, a decoração em trompe-l'œil, né? E alguns dos principais pintores que a gente já falou, Caravaggio, né, que a gente falou que é realmente um dos principais e um dos mais conhecidos, na verdade, mas tinha também Andrea Pozzo, que também era muito conhecido também, que é muito conhecido, na verdade, até hoje, tá? E aqui a gente tem alguns pintores também, principalmente na Itália, né, que foi esse centro irradiador do estilo barroco. Opa! E aqui a gente tem algumas pinturas de Caravaggio, né? Então você vê aí, gente, a dramaticidade, né? Não é uma simples pintura. É quase como se tivesse acontecendo na tua frente aquilo ali. A gente vê bem a questão da luminosidade nas obras, né? Então, uma obra escura, onde você não enxerga direito o que está acontecendo, né? E tem uma dramaticidade. Tem um realismo também acontecendo ali por trás daquela imagem, tá certo? Aqui a gente tem, né, a deposição de Cristo, tá certo? Aqui a gente tem a cabeça da Medusa, então ela realmente, né, é chocante, é forte, a imagem é forte, tá certo? Essa é uma obra clara, né, que mostra realmente essa preciosidade, né? E esse precoce virtuosismo, tá certo? Que era característica também da cultura barroca, da arte barroca, mas que também caminha para os próximos movimentos de arte que a gente vai estudar um pouco mais para frente, tá? E aí, a gente até eu coloquei aqui, é uma das mais aterrorizantes, né? Uma das obras mais aterrorizantes. É quase como se as cobras estivessem saindo ali do quadro, né? Você vê uma noção de perspectiva tão grande, é quase como se realmente essa fosse uma cabeça mesmo, né? E as cobras estivessem ali saindo. É até meio né, agoniante assim, e é justamente essa a intenção que ele queria. Esse é um outro quadro muito famoso e muito forte de Caravaggio, né? Que é aquela coisa da mão, do dedo na ferida, né, de Jesus. Então é muito forte também, você quase que realmente sente o dedo na ferida mesmo, porque realmente é muito real, é muito realista. Você vê aqui o peito, né? Enfim, as feições. Olha como é perfeita a testa franzida, né? Então, realmente você é muito real, é muito forte. São imagens muito fortes. E realmente eram essas características, né? Que o movimento de arte barroca queria passar, né? Os pintores, eles queriam passar esse realismo, eles queriam passar essa emoção, essa sensação, né? Essa dramaticidade, como a gente já falou, tá?
a incredulidade, né, de São Tomé, né? Ele tinha que tocar para saber, ele não acreditava, ele tinha que tocar, ele tinha que colocar a ferida, o dedo na ferida, né, para realmente acreditar, né? Aqui uma outra pintura também de Caravaggio, e a gente vê muito a questão das sombras, né, da escuridão, né, das cores, da luminosidade e dessa coisa também da perspectiva, né, e dos volumes, tá certo? Muito forte também. Aqui já de Andrea Pozzo, né, o teto, né, de a glória de Santo Inácio, na igreja de Santo Inácio na Itália, a gente vê aqui um teto e a gente vê lembra que a gente falou no começo como se não tivesse fim, é quase como se a gente tivesse conseguindo enxergar o céu, é como se o teto tivesse aberto, não existisse teto ali e a gente está ali enxergando o céu. Então ele fez através da arte, através da pintura, uma continuidade nas colunas, ó, vocês conseguem perceber? Olha só, gente, o talento aqui na perspectiva dessa arte, né, dessa pintura. Então você vê uma continuação. A gente tá ali, a gente nem sabe diferenciar o que realmente é da igreja e o que é da pintura, quase, né? A gente quase não consegue fazer essa diferença de tão perfeito que é. E aí ver essa profundidade realmente como se a gente estivesse conseguindo ver o céu, né? Muito bacana, muito forte. As meninas, aqui já de Diego Velázquez, né? De 1656. Então você vê essa brincadeira dele pintando, né? Ele vendo a própria imagem pintando. Então, assim, é realmente essa brincadeira como se fossem momentos reais, momentos que tivessem realmente acontecendo. E aí a gente pode perceber aqui também o trabalho na indumentária, a gente vê até o amassado do vestido, gente, sabe? A gente vê as linhas, né, onde foi costurada as emendas dessa roupa. Então, realmente é muito perfeito. É uma obra de arte perfeita. E a gente vê, mais uma vez, a questão da luz aqui, das luzes e das sombras, as proporções. Então, a gente consegue enxergar lá no final, né, ó, uma pessoa, a proporção, os tamanhos, o cachorro, as sombras, enfim. É de uma beleza, né, e de um, como é que se diz, de um detalhamento realmente impressionante, muito bonito. Aqui, inclusive, para a gente estudar um pouco de história da indumentária, né, é bacana, porque a gente pode até a gente consegue inclusive estudar através dos quadros, né, através dessas pinturas, tamanhos detalhes, né, a gente consegue inclusive ver como é que essas roupas eram feitas em termos de modelagem, tá certo? Porque a gente consegue perceber as costuras, onde eram os recortes, onde eram as emendas das peças. Então é muito, muito, muito rico mesmo, tá? Aqui uma pintura de Rubens, né, realmente ainda com essa dramaticidade, com esse dinamismo das coisas realmente acontecendo no cotidiano das pessoas, né? Aqui a lição de anatomia, né? De Rembrandt, no caso, tá certo? Então, essa é uma obra de arte muito famosa, né? Que tá no Museu de Amsterdã, também muito famosa, muito conhecida no mundo todo, tá? Ainda que a destruição de Jerusalém, né? Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém, também de Rembrandt, tá certo? Então a gente já vê que o Rembrandt já tem um traço um pouquinho diferente, né, dos outros artistas que a gente estava conhecendo até agora. E aqui um autorretrato, né, dele. Então a gente vê algumas técnicas e aí logicamente, né, que aí tem a liberdade criativa que a gente já comentou e cada artista também tinha sua técnica e sua maneira de representar, tá? Aqui a gente já tem alguns quadros de Frans Hals, né? E aí a gente já vê uma forma diferente também, você já consegue perceber, ó, aqui Rembrandt, aqui Frans Hals. Então a gente vê o traço, a gente vê a forma que a obra de arte, ou seja, que a pintura é trabalhada, mas a gente continua vendo alguns elementos bem característicos dessa época, a questão das luzes, a questão do realismo, a questão da emoção que é passada, né, através dessa pintura, né? E aqui mais uma vez a questão da indumentária que a gente também pode aprender bastante através dessas obras, tá certo? Aqui a gente já tem, né, um retrato de René Descartes, então é muito importante a gente entender como, né, esses grandes pensadores também estavam
influenciando esses movimentos artísticos no momento, tá? E sendo influenciado por eles, né? Então a gente tem aqui também de Franz Haus, né? O retrato de René Descartes, né? René Descartes, algumas pessoas falam Descartes porque lê o S, mas o certo é René Descartes, na verdade, em francês com S mudo, tá? E aqui o Cavaleiro Sorridente. Gente, parece uma foto de tão perfeito que é, né? Então, olha só, né, o primor dessa arte. Parece uma fotografia. Ele realmente parece estar nos olhando, né? Então, assim, é como a nossa Mona Lisa. Inclusive, algumas pessoas comparam essa obra de Franz Haus, né, com a Mona Lisa, tá certo? O Cavaleiro Sorridente de 1624. Então, agora vocês já sabem. Tamanha é a realidade ali. Você vê, é quase uma foto. A pessoa está olhando, ele está olhando para você, sabe? Ainda fazendo uma carinha assim, né? Então, realmente é isso, tá? O realismo mesmo já começando a aparecer aqui. E aqui a gente tem, né, a rainha Henrietta Maria e o seu anão, né, assim, sendo representada aqui. Então a gente vê também da mesma forma, né, o amassado dos tecidos. Isso é muito bacana quando a gente vai estudar a história da indumentária, a gente vê isso. Isso nos ajuda, inclusive, a identificar quais tecidos estavam sendo trabalhados aí, tá? Essa obra, no caso, é de Van Dyck, tá certo? Que é um outro pintor também. Os Cinco Filhos de Carlos I, né? Também de Van Dyck, que é uma coleção real, né? Que tá em Londres, ali. Aqui nós temos a Moça com Brinco de Pérola, extremamente conhecida, e A Leiteira. São duas obras muito conhecidas, né? De Johannes Vermeer, tá? E aí você vê também da mesma forma o realismo, mas ao mesmo tempo o trabalho com as luzes, né? Você vê aqui realmente o quadro todo escuro na parte de trás, tá certo? Esse é lindíssimo, esse quadro é absolutamente lindo, 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 tá? A Leiteira também é muito linda, é um quadro muito conhecido também, e a gente vê os elementos, né, do cotidiano, de como as pessoas, né, até as coisinhas aqui na parede, a janela, as coisinhas penduradas, né, ela realmente aqui colocando leite, tá certo? Então, é muito, muito lindo a magnitude mesmo dessa pintura, né? Aqui uma dança para a música, tá certo? De Nicolas Poussin, né? Que é um outro artista, um outro pintor também muito importante nesse período. Talvez vocês já tenham escutado falar desse nome, Nicolas Poussin, né? E aí a gente vê essa brincadeira do céu e da terra que a gente comentou no começo, tá certo? Realmente como se a gente pudesse ver esses dois ambientes ao mesmo tempo, o que está acontecendo na terra e o que está acontecendo no céu, tá? E aí, a gente já entrando dentro da escultura também, tá certo? O Caravaggio teve muitos seguidores, né? Entre eles, dentro da pintura, né? Na verdade, ainda, entre eles teve uma pintora mulher, né? Uma pintora mulher mesmo, que foi a italiana Artemisia Gentileschi, né? Que ela foi a primeira mulher a ser reconhecida, né, e apreciada como pintora, né? E aqui é um autorretrato dela mesma, né? Ou seja, um autorretrato, uma pintura dela mesma, tá? Ela era extremamente talentosa, viajava para muitos lugares, tinha uma vida cheia, independente, ela era muito, muito diferente, inclusive, das mulheres da época, tá? Ou seja, ela era realmente muito independente, o que era muito raro para as mulheres daquela época, tá? Gentileschi pintou temas feministas, né, no estilo de Caravaggio, que era muito forte, então ela aprendeu com ele, tá certo? Jogando a iluminação nas figuras, principalmente contra um fundo escuro quase liso, tá? Então aqui a gente tem algumas obras dela. Ela fazia obras muito empoderadas, né, muito feministas, e muito sensuais, né? Mostrando a mulher em situações também de sensualidade. A gente tem aqui a Cleópatra, né? E o Descanso de Vênus, tá? E aí sim, dentro da escultura, né? A gente também tem essa característica muito forte, quase viva, né, desse estilo barroco. A primeira preocupação dos escultores realmente é de se fundir nas outras artes, a gente já falou também disso no começo, tá? E a gente não consegue separar, né? Então o conjunto é claramente arquitetônico, mas o principal,
né? Mas o papel principal foi confiado às estátuas, tá? Então, ela entra dentro da arquitetura, mas ela é a chave principal daquilo ali. Algumas características, né? O predomínio das linhas curvas, dos drapeados nas vestes, o uso do dourado, a gente já falou, tá? Os gestos, os rostos dos personagens revelam as emoções, né? Mais violentas, realmente, com um pouco mais de dramaticidade. As linhas curvas, as contracurvas, a figura humana sempre presente de forma muito real e muito dramática, tá? Então, realmente, eles combinavam elementos, esquemas geométricos, combinando com elementos, tá certo? Vivos dentro dessas figuras. Então, aqui a gente tem uma escultura de Bernini, né? Então, é quase real, você vê que ela tá se fundindo ali dentro da arquitetura, tá certo? Mas ela tá ali como papel principal, a escultura tá como papel principal. E você vê quase como se fosse um tecido de verdade, né? Que tá ali em cima dessa moça, né? Dessa mulher. Então, realmente, ele tá ali real. O travesseiro é quase tudo como se fosse real. Você quase acredita que é de verdade. Você tem vontade de tocar, inclusive, tá? Aqui ainda, né, êxtase de Santa Teresa, então tudo feito de uma forma com muitos drapeados e muita emoção nessas imagens arquitetônicas, né, tudo sempre sendo tratado de uma forma muito dramática, né, e muito emotiva, tá? Tá, a religião derrotando a heresia, né, e o ódio, Igreja de Jesus na Roma, né, então essa imagem é muito forte, né? Então aqui como se fosse a religião, eu tenho aqui, né, a minha representante da minha religião com a minha cruz, né? Realmente derrotando a heresia, derrotando o ódio, tá? Aqui ainda também em Pierre-Étienne Manot, né? Na Basílica de São João, que é o São Paulo, no caso aí, Santo Paulo, né? São Paulo, na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Então você vê realmente que ele tem uma expressão no olhar e as vestes, né, muito drapeadas sempre. Eles têm muito essa característica. Vocês estão conseguindo perceber o excesso também de informação, né, nessa arquitetura e nessa escultura, ou seja, tudo faz parte de uma mesma coisa, né, com excessos. E aqui a gente vê a questão dos dourados que a gente também já comentou anteriormente, tá? Jean-Louis Lemoine, né? Aqui o busto de Júlio Dom Massaf, no Museu do Louvre, tá? E Melchior Bartel, aqui Melancolia. Então a gente vê realmente os detalhes, né? Cada detalhezinho sendo muito bem trabalhado e realmente passando uma expressão muito forte. Então aqui mais alguns exemplos, tá? Para que vocês possam ver. E aí quando a gente vai para os interiores e o mobiliário, o barroco também fez sua vez, né? A decoração de interiores também faz parte integral da concepção da arte barroca, contribuindo de modo importante para a consumação do desejo de criar obras de arte totais e envolventes, ou seja, essa parte interna, que a gente até já falou, a questão das igrejas, ou seja, dentro das igrejas a parte da decoração era muito importante. Né? Lembra que eu falei que até em algumas igrejas a gente vê a luz iluminando, né? Realmente uma escultura em específico, ou um espaço em específico, e outros cantos mais sendo menos iluminados para realmente dar essa sensação mais de sobriedade, né? Mais do mistério mesmo, tá? Ou seja, a gente vê a arte barroca, esse movimento de arte barroca com muita importância no interior, certo? No interior dos palácios, no interior das igrejas, tá? E aí eu falo um pouquinho aqui, só para vocês poderem entender um pouquinho também dessa questão do interiores e do mobiliário, tá? A gente já falou aqui, né, da importância, o mesmo exemplo que eu dei lá dentro da arquitetura, agora eu trago mostrando a decoração desse interior, tá certo? Realmente com a obra de arte, né? Mas também com todos os elementos de decoração que compõem dentro desse Palácio de Versalhes. E a gente tem também o mobiliário, tá? Que foi muito importante e também muito trabalhado de uma forma muito artística e emotiva também, tá certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Aí, quando a gente tem um pouquinho também, logicamente,
de arte barroca no Brasil, né? O barroco brasileiro foi diretamente influenciado pelo barroco português, logicamente, né? Que vieram para cá e trouxeram essa influência para a gente, né? Porém, com o tempo, ele foi assumindo características próprias. Lembra que a gente falou no começo que os movimentos artísticos, eles vão se misturando, né? Dependendo das regiões por onde eles vão passando, tá? Mas depois que eles chegam naquela região, naquele país ou naquele continente, enfim, ele acaba realmente adquirindo características próprias. E foi um pouco o que aconteceu com o barroco quando chegou aqui no Brasil, tá? Ela está muito presente na cidade de Ouro Preto, que eu falei para vocês, que é absolutamente apaixonante, belíssimo. Você tem vontade de morar lá, de tão linda que é, sabe? Assim, eu tive a oportunidade de conhecer, levei meus filhos, porque eu tô sempre levando eles para esses cantos assim, e eles ficaram maravilhados. Realmente é muito, muito lindo, né? Tem a igreja de ouro, então tudo muito dourado, todas as características muito fortes, né? Desse movimento artístico. Né? A gente pode perceber isso, tá? Mas aí também tem outros lugares, né? Em São João del Rei, Mariana, situadas no interior também de Minas Gerais, e por aí vai. Tá certo? Essas cidades eram ricas e possuíam uma intensa vida, né, tanto cultural quanto artística, né, em pleno desenvolvimento já nesse período, e que tem até hoje, graças a Deus, são realmente cidades que a gente pode visitar e que a gente pode aprender muito. O principal representante, vocês já devem ter escutado falar dele, né? Do barroco mineiro, foi o escultor e arquiteto Antônio Francisco de Lisboa, também conhecido como Aleijadinho, né? Então, assim, ele era um escultor mineiro e ele deu vida a uma série de estátuas com profunda expressividade, né? E que reproduziram movimentos e olhares extremamente reais. Então, realmente um artista absolutamente incrível, né? Com um talento absolutamente maravilhoso e que ajudou, né, a dar essa característica do barroco, do nosso barroco brasileiro, tá certo? Tá? E aí, né, há de se sublinhar também a preocupação em compor com rigor, a presença de uma série de detalhes. Suas obras de forte caráter religioso eram feitas em madeira e pedra-sabão, então ele já começou também, né, a trazer para dentro desse movimento artístico outras formas de se trabalhar, né? Os principais materiais usados pelos artistas barrocos no Brasil, né? Justamente a madeira e a pedra-sabão, tá? E aí algumas obras dele, os 12 Profetas, né? E os Passos da Paixão, que tá na igreja de Bom Jesus de Matozinho, e por aí vai, tá certo? Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma obra de Aleijadinho, né? Que foi o maior nome, como a gente acabou de falar. Então você vê realmente essa coisa, a expressão da religiosidade, a influência, né, do barroco mesmo, a gente vê aí pelos elementos dourados, etc e tal, tá? Mas com a característica que era só dele, né? E que, logicamente, ajudou a formar essa característica da nossa arte barroca brasileira. Aqui a gente tem algumas esculturas também, que são os 12 Profetas, que são esculturas muito famosas dele também, tá? Aqui o Passo da Paixão, né? No estilo dos Sacromontes, né? No Santuário de Bom Jesus de Matozinho, que foi o que eu falei para vocês anteriormente, feito por ele, tá certo? E aí a gente tem aqui, né? O mestre Ataídes, também um mestre brasileiro, né? Também ali em Minas Gerais, representando aqui, né? Aquele momento do repartir do pão, né? A Santa Ceia aqui de Jesus com seus apóstolos. Então, cada um tem cada Santa Ceia, né, tem realmente características muito particulares, né, de cada artista. A gente já pôde perceber aqui dentro dos nossos módulos que elas são diferentes, né, entre um artista e outro. Aqui é uma estátua de roca representando o Senhor dos Passos, né, na capela Nosso Senhor dos Passos em Porto Alegre. É uma obra anônima, né? A gente não tem o nome do artista, tá certo? Mas ela faz parte desse movimento artístico barroco, também dentro do Brasil. Aqui a gente tem uma escultura também no Mestre Valentim, na Bahia, que também foi um artista muito conhecido, que também desenvolveu muitas obras nesse período barroco, tá? Aqui Nossa Senhora da Fé, na sacristia na Catedral de Salvador.
E aí a gente acaba aqui o nosso módulo relacionado à arte barroca. Aqui nós temos um pouquinho de bibliografia, tá certo? Um pouquinho não, muitão, né? Porque realmente é muito bacana, tá? Esse tema. E aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai para o nosso próximo tema, tá? Com os outros movimentos artísticos que partiram dessa arte barroca também, tá certo? Então, até a próxima aula. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo módulo. Um beijo.